A quem nos assiste, sejam bem-vindos. Esta é uma iniciativa da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós, por esse ciclo de entrevistas que estamos fazendo, pretendemos trazer para os colegas assuntos que sejam do seu interesse na prática médica, na vida particular e também através de entrevistas com expoentes no assunto, com pessoas que realmente dominem, entendam e tenham a dar uma mensagem útil e importante para nós, né? Eu sou o Flávio Rangel, formado pela 59ª turma da nossa faculdade, e a mim coube fazer então esse início dos trabalhos, tá? Eu quero apresentar para vocês os nossos convidados, Dr. João Paulo Locatelli, doutora Aline. Na verdade, se fosse pelo antigamente, ia falar doutora Aline primeiro, mas hoje em dia tanto faz, né? Então, Dr. João Paulo e doutora Aline, que são advogados tributaristas, né? Tem coisas para falar para a gente que a gente nem imagina. E eu pediria, então, que os senhores se apresentassem, né? E a seguir falassem para a gente sobre o seu trabalho. É um grande prazer estar com o Dr. Rangel, uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Doutora Aline também, uma excelente profissional da área tributária. E atuamos muito com os médicos, né, sociedades médicas, em parceria com os contadores, inclusive porque existe uma situação de benefício tributário, né, de grande valia para os médicos. Então, algo que, né, um assunto interessou, né, traz um grande benefício para os médicos, para as sociedades médicas, né, e com essa atuação nossa especializada na área tributária e nessa recuperação de créditos, foi interessante esse convite, agradeço muito, para poder exatamente conversar um pouquinho sobre o tema. Muito bem, doutora. Obrigada, doutor, pelo espaço. Eu sou advogada aí já há mais de 13 anos na área tributária. E acho que é importante trazer, quebrar o tabu do tributário, né? A gente tem aquele estigma de que o tributário é muito difícil, a gente não entende, o que acontece e o que não acontece. E, de fato, é um pouco complexo, mas a gente tenta trazer aqui para vocês uma visão um pouco mais simplista, que traz uma redução de carga tributária muito eficiente para clínicas médicas, clínicas, laboratórios. Então, acho que é importante mostrar que, mesmo vocês, na área de atuação de vocês, tem muito impacto do tributário. Sem dúvida. Então, a gente costuma achar que o tributário é só para grandes empresas, para grandes companhias, e é algo muito distante, na verdade, não. É algo que está dentro da rotina de vocês, tá? Então, a gente tem desenvolvido um trabalho com algumas clínicas, como o Dr. João Paulo falou, e que eu acho que pode ser interessante a gente trazer aqui para os associados de vocês. Eu acredito, até isso aí que motivou o convite, porque eu vou lhe dizer uma coisa, embora não seja eu entrevistado, mas que a gente se surpreende com a quantidade do nosso trabalho que vai sendo drenado em tributos, né? E que muitas vezes eu creio que não é, vamos dizer assim, por incompetência ou coisa do tipo do nosso contador, porque segundo me informaram, tem um tal de IOB, não sei se ainda existe, que IOB, ele recebe lá 30, 40 normatizações novas por dia. Então eu pergunto, como é que o cidadão, aliás, muitas coisas até às vezes contraditórias, né? Pode, mas não pode, mas não é. Então acho que temos que subir um pouco o nível de qualidade do trabalho e de exigência para poder ir no nível legal, que eu acho que é onde os senhores atuam, né? Doutor, me diga, aonde que exatamente a gente pode ganhar ou deixar de perder com isso? Então, esse tema é interessantíssimo, porque, como o doutor falou, são mais de 10 mil normas tributárias em nível federal. Quer dizer, o ser humano não tem capacidade, né, para absorver todo esse material, todo esse conteúdo. Então, quer dizer, os contadores são peças fundamentais. E como o doutor disse, é o dia a dia, né? Por mais que você não faça tecnicamente, não tenha a questão do pagamento de imposto, declaração, mas quer dizer, sai do teu orçamento, é tua despesa. Teu dia a dia está sendo drenado por isso, como o doutor colocou. Então, quer dizer, como a doutora Aline também colocou aqui para nós, quer dizer, é um benefício, né? Uma primeira aplicação de uma norma legal e que muitas vezes, por um desconhecimento, né, nesse dia a dia, dentro dessas
milhares de normas tributárias e, como o doutor bem colocou, às vezes contraditórias, com interpretações, mas nesse caso, quer dizer, é o que a doutora Aline vai expor também, é algo pacífico, algo que a instância superior já definiu, né? Quer dizer, então, se a empresa de médicos, sociedade de médicos, ela se adequa a esses requisitos, quer dizer, ela vai fazer jus a um benefício de 75% de redução tributária. Quer dizer, eu pergunto, quem não quer pagar 75% menos, né? E sem qualquer engenhosidade, sem qualquer tipo de subterfúgio. É a aplicação legal. Então, quando o senhor fala dos contadores, são nossos parceiros, né? Atuamos diariamente com os contadores nessas soluções, né? Aos médicos. Eu acho que é importante falar que o trabalho do contador e do advogado, eles se complementam, eles não se substituem. Então, às vezes o contador ele não aplica alguma questão tributária porque ele não é advogado. Ele vê ali, de repente, alguma margem de risco da Receita Federal, exigir alguma documentação, alguma coisa, e aí ele não aplica. E aí vem o papel do advogado, de falar, olha, então o advogado vem complementar o trabalho do contador. Sim. Então, a nossa ideia aqui é, como o doutor João Paulo falou, tem aí essa possibilidade de fazer uma redução de até 75% na carga tributária de clínicas médicas. E tem algumas condições que têm que ser compreendidas para poder ter esse direito. Sim. Então, tem que ser uma empresa no lucro presumido. As atividades de mera consulta médica, por exemplo, não estariam incluídas nessa redução. Teriam que ser procedimentos que a gente diria, abre aspas, hospitalares, que podem ser prestados tanto dentro da clínica quanto em hospitais. Então, às vezes, aquele médico ele vai estar prestando um serviço dentro da clínica médica, e aí, me desculpe, eu não sou, né, tão especialista assim, então, vou pensar num dermatologista, um cirurgião plástico, que pode fazer alguns procedimentos na clínica, mas pode também fazer procedimentos em hospitais aos quais ele presta serviços. Então, para esses serviços um pouco mais hospitalares, teria direito a fazer essa redução de carga tributária. Tá? A empresa ela tem que estar enquadrada no lucro presumido. Tá? E aí, como que é? Vou tentar ser o mais objetiva possível para colocar em pormenores. Você está falando com o médico, não tá falando com então. Só fazendo aqui uma situação específica sobre o doutor Rangel, ele é advogado também. Então faz muito bem essa transição dos dois mundos. Né, mas sabe que é por via disso que eu percebo a importância do trabalho de vocês. É por via disso aí mesmo que eu falo, poxa vida, se você me falasse em reduzir 30%, eu já assinava. Você me fala em 75%. Entendeu? É agressivo, é um número agressivo. Tem uma outra questão que é super importante, porque não é só você economizar daqui para frente. São 5 anos que você pode recuperar, os últimos 5 anos. Então, além de você economizar daqui para frente, quer dizer, você recupera, você tem uma conta de investimento. No fundo é isso. Você tem uma conta de investimento. E como a doutora Aline colocou, o porquê de judicializar, né? Existe controvérsia? Não, para dar segurança. Isso. A palavra é segurança. Né? Então, quer dizer, e o conceito, como ela bem colocou, né, e vai até explicar melhor do que eu, quer dizer, serviço hospitalar. Né? Então, o que está nesse conceito? Veio o STJ, quer dizer, a instância superior nessa matéria, existe um tema repetido que é o 217. Então, ele é muito claro. Serviço hospitalar quer dizer qualquer tipo de serviço que se equipara, que pode ser realizado em ambiente hospitalar, ou seja, doutor como médico sabe, qualquer serviço de saúde é prestado em hospital. Que não seja mera consultoria. A única ressalva é a questão da consulta. Isso. Quer dizer, isso realmente pelo STJ, na interpretação, não está incluído. Agora, o restante, seguindo os requisitos que a doutora colocou, quer dizer, você faz jus tanto ao futuro, presente e futuro, mas também ao passado. Não é isso, doutora? Exatamente. Entendo. E a nossa indicação é sempre um caminho mais conservador. Tá? Eu falo que assim, já são 13 anos na área tributária, a gente já vi muita coisa acontecer no tributário, e a ideia aqui não é trazer risco para ninguém. É trazer, sim, uma redução, sim, um crédito de 5 anos, sim, uma economia futura, mas com autorização judicial. Então, a gente recorre ao judiciário, pede para que ele reconheça
que a empresa tem o direito a fazer essa redução de cálculo na carga tributária, com autorização judicial ele vai fazer. Isso não traz nenhum risco para a operação. Acho que é sempre importante ser redundante até nessa parte do risco, porque a gente sabe do receio que tem sempre que mexe com a Receita Federal, com fiscalização e com tudo isso. Então, com essa autorização judicial, o contador começa a aplicar e fazer a implementação dessa decisão dentro da contabilidade das empresas. Entendo. Então, para nosso entendimento, quer dizer, não é questão de um direito, é questão de uma disposição da qual eu não estou me utilizando, mas que não tem aí, vamos dizer, jeitinho nenhum, não tem bypass, não tem curva nenhuma. É um direito realmente reconhecido pelo STJ, né? Isso, previsto na Lei 9.249, artigo 15, que a gente tem um problema da Receita Federal, que ela tem uma sede arrecadatória muito grande. É por isso que o símbolo é leão, né? Exatamente. Um computador chama T-Rex. Então a Receita, ela coloca pingos em is que não existem. E aí ela fala, não poderia fazer. Quando a gente vai para o judiciário, não. Por que não pode? E eu creio também que a Receita nunca vai atrás de você e falar, olha, você está recolhendo a mais. Ele não vai fazer isso aí. Nem no mundo dos sonhos. Mesmo, né? Nem no Como não mundo faz a dos Previdência sonhos. Social também. Se você tem a receber lá, ou está recebendo a sua aposentadoria a quem, ninguém vai atrás de você e falar, olha, você tinha direito a receber mais. E é um direito seu. É correto, justo, pacificado, né? Bom, então vamos lá só para ficar na nossa... Quais são meus pré-requisitos? Tem que ser uma empresa no lucro presumido. Isso, pessoa jurídica. Que é a grande maioria, A grande maioria. Grande maioria. Difícil a gente pegar algum caso que não seja, que não preencha os requisitos, tá? Certo. Então tem que ser uma empresa, estar no lucro presumido e tem que ter essas atividades, essa prestação de serviços vinculados mais à questão hospitalar. Então, não só a consulta. A consulta médica a gente vai excluir da nossa análise de crédito, para entender quanto que tem nessa discussão para cada empresa. E acho que é importante falar, o doutor João Paulo gosta bastante da nossa calculadora. Né? Então, é a pergunta que eu ia lhe fazer agora. Tá bom, será que eu tenho algo a receber? Como é que eu faço para saber isso? Eu tenho um... Então, acho que esse indicativo. Como existem muitos questionamentos dos médicos, né? E como o senhor falou, tem que ser algo muito prático. Não adianta ficar aqui discutindo lei, é algo já pacificado. E como a doutora colocou, não tem risco, né? Quer dizer, você com lado de segurança, reconhecido o direito, vai ser aplicado, né? Sem risco de autuação, nada. Inclusive, até voltando à questão do tema, antes da calculadora, mas em relação à fiscalização específica, quer dizer, se vê que a própria Receita delimita os maiores devedores. Ela não tem capacidade, né? E mesmo que tivesse, quer dizer, as empresas amparadas por medida judicial, elas não podem em nenhum momento serem autuadas pela Receita. Fiscalizadas sim, mas autuadas não. Entendo. E a calculadora é o grande diferencial porque qualquer médico que se interessar, fala, olha, quanto que eu tenho de direito? Porque você tem que segregar, como a doutora bem colocou. Consulta não entra, mas dentro de uma receita, vamos supor, uma receita de 100 mil, 200, 500 mil, seriam os você vai ter uma parte de consulta e uma parte de procedimentos. Os procedimentos, aquilo que não é consulta, vai entrar. Tá? Aquilo que não é consulta, não entra nesse benefício. Entrando nesse benefício, com acesso à calculadora, que você entra pelo site, depois eles podem disponibilizar até nós o link, o caminho. Que vocês depois nos passem, que a associação vai divulgar isso aí. Basta colocar lá alguns dados muito simples como faturamento, na realidade, e você já tem a estimativa, uma estimativa inclusive bem próxima do real, do cenário real, daquilo que você pode recuperar então nos últimos 5 anos. Recuperar do que eu paguei nos últimos 5 anos e eu vou deixar de pagar daqui para frente pelo novo cálculo. Corrigido pela taxa Selic. Hoje a taxa Selic está mais que 12%, está ótima. Né? Tá ótimo. Na verdade é justo, porque a inflação ocorreu. Lógico, né? Você recolheu a mais. E também dá o cálculo quanto que você vai economizar daqui para frente. Então é um benefício duplo. Incorpora aquele novo modo de operar e começa a recolher, então, dentro desse novo cálculo. Exato. Então, quer dizer, o próprio médico tem acesso a essa informação. Agora, uma coisa que você sabe, médico se assusta porque foge da área dele, você fala em mandado de segurança, né? Eu pergunto,
eu vou ficar pendurado nesse mandado de segurança ou o meu caso vai ser julgado e daí deixa de ser um mandado de segurança e passa a ser um reconhecimento de direito? Como tem o tema repetitivo, 217, quer dizer, quando se entra em tema repetitivo, todos os tribunais, né, abaixo do STJ, a primeira, a segunda instância, tem que cumprir com essa decisão. Sim. E o conceito é esse, né, respeitado os requisitos, o conceito é de serviço de assistência médica, equiparar. Então, tudo que é feito no hospital se equipara. Né? Então, quer dizer, ao contrário, você já tem e você já vai invocar esse tema do 217. Quer complementar, doutora? Mas, por exemplo, tem essa dúvida do que é o mandado de segurança. É um termo que a gente está muito habituado, mas os médicos com certeza não estão. O mandado de segurança nada mais é que um instrumento jurídico. O japonês da Federal vai chegar lá na minha casa. Não, na verdade, colocando numa linguagem bem mais comum, é a petição que a gente vai fazer pedindo para o juiz reconhecer esse direito. Então a gente entra com o mandado de segurança, o juiz reconhece e aí o processo finaliza, sendo finalizado o processo. E a Receita sequer vai recorrer, porque o STJ já apaziguou o tema, então... Exatamente. Eles vão aplicar esse repetitivo. A Receita, assim, em linhas gerais, ela até pode recorrer por uma instância, mas normalmente não. Né? E aquele receio que o pessoal fala, não, vai abrir a caixinha de Pandora, lá vai sair um monte de coisa para cima, vai baixar fiscal na minha empresa. Não tem nada disso. Não tem uma coisa a ver com a outra. Eu acho que, assim... De 99% das reuniões que eu fiz na minha carreira de tributário me perguntam isso. Não, Aline, eu não quero chamar atenção, porque aí se eu mexer alguma coisa aqui, ele quiser olhar, se tiver alguma ponta solta que às vezes eu não vi, é uma preocupação recorrente, mas na prática isso não acontece. A gente vê isso a nível dos convênios. Tem paciente falando, não, doutor, não quero brigar com convênio, isso não é capaz dele tirar meus direitos, sabe? Que vem um pouco da nossa insegurança jurídica, né? Que todo mundo tomou conhecimento da insegurança jurídica, mas o que se faz para barrar isso é que não chega até o público de uma maneira geral, né? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não E hoje, com não as existe imagens... esse link, nem essa, vamos dizer, atitude vingativa da Receita, não existe uma coisa assim. Não, até porque, vou te falar, quem que vai aparecer no processo judicial é a Procuradoria, tá? Que é o advogado da União. O fiscal que poderia fiscalizar essa empresa, ele nem fica sabendo que esse processo existe. Ele não entra nesse processo. Então, tanto fisicamente são prédios diferentes que cuidam dessas coisas, como as pessoas que vão cuidar, um é procurador, outro é fiscal. Então, eles não estão vinculados. E ainda que tivesse, o fiscal não teria nada a dizer, porque é uma coisa apaziguada. Então, exatamente. Tá resolvido, então, eu não tenho esse receio de chamar atenção. Porque nós saímos da faculdade como umas verdadeiras freirinhas. Nós não sabemos nada de nada. Você não sabe o que é uma duplicata, não sabe o que é um bordeiro, você não sabe nada de nada. Você sabe fazer um pouco de medicina e está muito bom. E tudo isso assusta a gente. Assusta realmente, porque você fala, ai, tá vendo? Foi mexer no negócio. Se fosse assim, meu contador teria dito. Acontece que, realmente, ele não tem, eu acredito, a segurança de chegar, vá e faça, porque amanhã ele não pode, ele mesmo estabelecer a defesa. Exatamente. Aí você fala, tá vendo? Manda fazer, agora tem que ir atrás do advogado. Então já vai direto no advogado, já resolve a parada e recebe de volta o que é teu de direito dos últimos 5 anos. O resto, infelizmente, é uma doação para a Receita Federal, né? Mas pelo menos corrigido. Recupera pelos 5 anos. E nós te agradecemos a oportunidade. Realmente é isso, como a doutora colocou, é divulgar, né? Esse direito, quer dizer, tem que ser aplicado pelos médicos. É justo, é correto. Fundamental e pronto, hoje né? em dia. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a ambos, como já disse, quero agradecer aos colegas que nos assistem, tá? Dizer para vocês que isso aqui é uma associação dos antigos alunos da Faculdade de Medicina da USP, de portas e janelas abertas. Venham, proponham, sugiram, critiquem, eu sei que é no sentido criticar para melhorar, né? E se não for, tudo bem, critique, porque o interesse é a gente passar por N testes e chegar no melhor. Deem sugestões, analisem a nossa utilidade, a nossa oportunidade, a nossa qualidade. Tá? E nós vamos continuar trazendo temas como esse, a menos que vocês digam que não. Mas agradecemos muito a todos aqueles que assistirem a essa nossa gravação, a essa nossa entrevista, e sugiram, porque eu tenho quase certeza que nós vamos ter outras do mesmo tipo.
Muito obrigado aos senhores doutores. Nós Obrigada, agradecemos. doutor. Grande prazer. Obrigada a todos. Obrigado.